Você já percebeu que às vezes aquilo que você tanto quer, às vezes você só vai conseguir quando você não querer tanto mais? E é assim que Deus trabalha propósitos nas nossas vidas. E às vezes vão ter coisas que você sim vai conquistar imediatamente à proporção do seu desejo. E Deus vai deixar com que isso aconteça para que te sirva de exemplo. Que muitas vezes quando conquistamos coisas na impulsividade, no calor do momento, nem sempre essas coisas são compensativas como a gente imaginou que seria. Mas Deus é perfeito quando Ele nos ensina a descansar nele, a não querer tanto algo. Quando a gente consegue dizer, agora eu amo o Senhor mais do que aquilo que eu quero, então eu posso confiar. Aí o Senhor pode confiar que a gente vai saber lidar com aquilo que a gente tanto pediu. Isso vale para muitas coisas, para relacionamentos, para conquistas, para sonhos e até mesmo para uma cura, sabe? E vai chegar um momento que você não vai querer tanto aquilo mais. Aí sim você vai estar maduro para viver. E eu tava lembrando da história de Davi. Como Davi, ele cresceu, né? Ele ficou muito conhecido. Ele começou o seu chamado ali, derrotando aquele gigante. Mas poderia ter sido muito rápido. Ele poderia ter se tornado rei. Aliás, antes de derrubar o gigante, ele já tinha sido ungido. Mas demorou muito tempo para que ele fosse. Muito mais de uma década para que ele realmente fosse rei. E eu acredito que Davi já estava tão acostumado com a vida dele que quando ele realmente foi coroado rei, eu acredito que aquilo não tinha um brilho tão grande quanto parecia quando ele tinha sido ungido. E é exatamente isso que Deus quer. Jesus, ele quer que a gente não fique buscando as coisas por ambição, mas porque a gente tem que estar onde o Senhor quer que nós está. E em outros exemplos bíblicos também, que fala sobre isso, né? Quando menos esperava, Ruth foi agraciada com um casamento que a colocou na genealogia de Jesus Cristo, quando ela não esperava nada. Deus, às vezes, Ele espera o nosso coração amadurecer para nos dar o que a gente quer. Porque o objetivo dele não é apenas nos dar as coisas que nós queremos, mas nos transformar no meio desse processo. Aí você pode se perguntar, uma pergunta que eu mesma fiz, mas é estranho. Aquele momento, no momento do impulso, da alegria, a gente quer tanto conquistar aquilo que tá queimando no nosso coração. E aí depois parece que não tem a mesma graça. Quando a gente, depois de muito tempo, chega àquele objetivo. Mas é exatamente isso. É algo muito profundo. Porque o mistério é esse. Nem sempre esse desejo é dado para nos satisfazer. Às vezes é para nos lapidar, para que a gente possa viver o propósito por trás desse desejo. Deus trabalha assim. Às vezes Ele desperta certos sonhos em nós, pessoas, caminhos que mexem com o nosso coração, nos deixam impactados, porque Ele quer ensinar algo pra gente. Ele quer moldar o nosso caráter, alinhar o nosso coração com o dele. E às vezes esse desejo que arde fortemente no seu coração, que você quer que se realize logo, ele é o instrumento e não o fim. É algo que Deus colocou em você para te transformar, para te despertar, e não para ser o fim, para ser o final de tudo. Quando a gente chega no ponto de não querer mais tanto, é porque Deus já usou aquele tempo de espera para curar, para amadurecer e preparar o nosso coração. E aí, quando recebemos aquilo que já não nos domina mais, tudo isso passa a ser parte de um propósito e não o centro dele. E como eu disse, diversas passagens da Bíblia comprovam isso. José
Tudo que ele queria era ser aceito pelos irmãos. E parecia justo e alcançável. Mas o propósito que Deus tinha para ele era que ele alimentasse nações, não só sua família. Mas muita gente foi salva porque José estava debaixo de um propósito de Deus. Ruth, tudo que ela queria com aquele casamento ou acompanhar a sua sogra era sobreviver. Ela não pensava em algo maior. Mas na verdade, Deus tinha um propósito muito maior para ela, que era colocá-la na descendência de Jesus Cristo. Então, assim, quando finalmente nós recebemos o que tanto desejamos, mesmo depois de não querer tanto, quase sempre tem um propósito do Senhor para você ali. Não é só um presente, é um convite para viver algo que vai glorificar o Senhor. Por isso, toda vez que você tiver algo pulsando no seu coração aqui, tá demorando para se concretizar, lembre-se, Deus está tratando com você no meio do caminho. O propósito deste presente não é o fim, é transformar você. E é isso.